vamos agora ao segundo mecanismo de transferência de calor ou de propagação do calor, né? E esse mecanismo é importantíssimo no nosso mundo, não é, Cláudio? Sim. Veja só o tempo, né? Como depende desse mecanismo, né? A gente diz, está chegando uma frente fria, né? Ora, nós temos aqui no nosso mundo operando também nos mares, sim, as grandes correntes marítimas, né? De forma que esse mecanismo é muito importante no nosso mundo. Que mecanismo é esse? Bom, ele funciona bastante bem no caso de fluidos, claro, né? Tanto pode ser um gás, né, como um líquido, porque esse mecanismo ele opera de tal forma que partes do sistema se movimentam, levando o calor, transportando o calor. Então, ele é baseado no movimento. E a experiência que o Cláudio vai nos brindar com ela é simplesmente belíssima. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho um circuito feito de vidro e que contém água. Aqui uma fonte de calor, uma espiriteira com álcool. E aqui um termopar na qual eu meço a temperatura nesse ponto do líquido. E um pouco de corante azul de metileno para a gente poder visualizar aqui o movimento do fluido. Porque como a água é invisível, praticamente incolor, a gente não consegue visualizar esse movimento. Para ver o movimento. De outra maneira seria difícil para visualizar, né? Porque é água, então você não sabe se ele está assim, fria, olhando assim não dá para perceber. Okay. Muito bom, Cláudio. Tá, então vamos ver aqui a temperatura, em torno de 23, 24 graus. É a temperatura da água. Da água aqui, exatamente. Perfeito. Nesse ponto aqui, né? E eu vou aquecer essa região do tubo, usando essa espiriteira aqui, com álcool. De forma que a ideia é o calor, né, que vai aquecer a água, e a água quente, então, vai aquecer o resto. O resto, exatamente. E aí, pelo movimento de convecção, né? Mas antes de eu aquecer, vou colocar aqui um pouquinho de corante azul de metileno. Então, aqui está. Então, conforme eu aqueço esse ponto, esse lado aquecido, a água, como aumenta a temperatura, a densidade dele diminui, ele tende a subir, e com isso o ar frio tende a ocupar o lugar. Experiência e agora muito bonita. A gente pode visualizar o que está acontecendo com a água. Bom, e tem um reflexo lá na temperatura, não é isso? Sim, logo. Ok. Aqui chegou, já deu uma volta ao corante, e a temperatura começa a subir. Então já estamos em 42 graus. Essa ideia de visualizar o movimento é muito boa, muito boa mesmo, Cláudio. Então o princípio dos coletores solares, né, que o pessoal usa para aquecer a água, se baseia nesse princípio. Né? A água aquecida entra por uma tubulação, sobe, circula e entra lá na caixa d'água, né, já aquecida. Então é propagação por convecção, né? Ou seja, movimento, né? Exatamente. No caso dos fluidos em geral. Sim. Né? Eu ar, mencionei aqui a atmosfera terrestre, né? Claro, os mares e assim por diante. Muito bonita a experiência. 63 graus, rapidamente. Né? Então, quanto está agora? 63 graus. Nossa, esquentou bastante mesmo, hein? Muito bom.